Estamos aqui em mais um Zona 2 Cast com muita informação, um bate-papo bem legal, como de praxe, né? Continuem seguindo a gente nas nossas redes sociais, marquem o sininho, compartilhem, porque isso aí fomenta o canal, isso aí é pra vocês. Não é isso aí, Afonso? É isso mesmo, 22º episódio. 22º. E seguindo, né, Igor? E seguindo. Graças a Deus. 22º episódio. E a gente tem novidades a partir de hoje, né? A partir de hoje não, até do episódio anterior, vocês já viram o nosso 21º episódio com a doutora Andressa, né? Isso. Que foi bem legal, inclusive, esse último episódio. Vocês já viram que a gente tá assim com cara nova, né? Na questão dos nossos parceiros, e a gente tem um parceiro novo agora. A galera né, tá comprando ideia, graças a Deus. Graças a Deus. Fala aí um pouco dessa nossa parceria nova. É isso aí. Agora a gente tá com o patrocinador Master, né? Parceria Master da Atlética Nacional hoje com a gente, fortalecendo ainda mais, né? O canal para poder divulgar ainda mais do esporte para vocês. Então, cara, vão lá, conheçam a academia, muito boa. Inclusive, a gente foi lá, né? E você que gosta principalmente de correr, né? Que é o nosso nicho, né? Isso vamos dizer assim, de corrida, de endurance. As esteiras estão sensacionais, né, Igor? As esteiras, assim, da melhor qualidade possível, né? Equipamento de primeira linha. Equipamento de primeira linha, tanto as esteiras, as bicicletas, como também o material de academia, vale a pena. Academia, não precisa nem dizer, né? Totalmente climatizada, bem localizada, estacionamento amplo para vocês e excelentes profissionais lá atuando, né? Acompanhando o seu treinamento, então convido todos a conhecer Atlética Nacional, lá no Nacional, acho que é rua, qual é o nome da rua? São Luís, acredita aquela rua, Igor? Desconheço, mas é onde é o Clube Nacional. Clube, acho que todo mundo já conhece aqui. Mas aí, se você tem alguma dúvida em relação ao local, já clica aqui nesse link aqui embaixo, já acessa aí o Instagram Atlética Nacional, que você não vai se arrepender, sem contar o preço excelente, né, Igor, para tudo que oferece. Tá ótimo. Convido vocês a conhecerem, né, Igor? É isso aí. E esse 22º episódio... pesado, não sei nem se vai carregar esse vídeo aí pro YouTube, porque hoje tá pesado o negócio. Esse bagagem. É verdade. Então, assim, queria agradecer, né, e apresentar pra vocês, não precisa nem dispensa até apresentações, né, nosso amigo, querido amigo André Costa, bem-vindo, meu amigo, ao nosso 22º episódio. Valeu, pessoal, eu que agradeço o convite, tem bastante história mesmo pra contar, a gente se conhece de longas datas aí, já tem mais de uma década. A gente tava mostrando aqui essas questões, fotos de 2012 ainda, a gente no triatlo. A gente tem história aí. E só agradecer mesmo a oportunidade pra gente contar um pouquinho pra ter essa resenha aí. Pô, legal. Eu que agradeço aí, André. Pô, chamei você de pronto aceitou aí. Disponibilidade, né? A gente agradece aí. Mas afinal, quem é André Costa? Cara, hoje eu sou perito do Detran, então, eu sou pai, tenho uma mulher já de 21 anos já. A gente começou a falar de coisa antiga e o tempo passa para todo mundo. Então, o que era uma menininha, hoje já tá um mulherão já. Sempre gostei muito do esporte, né? Uma coisa que entrou na minha vida, sei lá, não meio que por acaso, mas assim, meio que sem querer, porque comecei com academia, depois a gente começou a negócio de fazer uma corridinha ou outra, e aí começa, né, o negócio não para. E aí aquela coisa que a gente sempre fala, né, depois de uma certa idade, se tu ficar parado é pior, né, então, só que aí sempre tem aquelas loucuras, né, você começa numa corridinha, depois começa a aumentar. Sempre tem aquelas loucuras. Não, mas não é uma loucura controlada não, é uma loucura mesmo, né. E aí você começa a pesquisar na internet, corrida hoje e tal, eu vou fazer, aí pronto, aí o negócio não parou mais e eu comecei a... Por curiosidade, né? Por curiosidade aí, vamos ver como amigo. É que é, né? Cara, André, aqui eu queria abrir um parênteses aqui, até fugindo um pouco do assunto aqui, mas tu falou que 21 anos já tua filha, André. Sabe por que eu falo? Porque eu tenho uma lembrança, com certeza tu não deve saber, mas isso eu nunca esqueço. Toda vez que eu tô conversando em família, inclusive, eu lembro da tua filha, cara. Em 2013, que ela tava lá no Aero. Ela era muito pequena, cara. E eu lembro que tava frio no dia, um dia antes da prova. Não sei se era o treino aberto naquela semana, naquela quarta-feira, pré-Iron, né? Ou se era um dia antes que a gente foi fazer um treino lá na praia, na Jurerê, pra ver lá, tava aquela resenha lá, o pessoal em 2013, tu, acho que Juma, tava lá, o pessoal. Aí a gente foi fazer, acho que o Rui também, eu até lembro que o Rui fez essa prova. Aí a gente foi fazer essa prova, cara, num frio, a água gelada, a gente de roupa de borracha, eu lembro, até hoje eu lembro da cena da tua filha de biquíni lá, tomando banho, cara. Tipo, normal. Eu já vi que o problema são vocês. Tu lembra disso, André? Tu lembra dessa cena, não? Então, eu lembro que ela tava na água assim, mas a senda dela tomando... Cara, mas tu lembra que ela tava lá no Mas acho que era a pilha de tomar banho de ali e tal. Cara, nem se ligou pro frio, cara. Eu lembro que era aquilo ali, inclusive até minha mãe lembra dessa história. Ela falou, cara, como
é que essa criança tá aguentando ficar nesse frio? Tava muito frio naquele dia lá. E até tu falou agora, a parente falou que ela tá com 21 anos já, né? Passa cara. muito rápido. Né? Aí tu até falou uma menina, né? Menina. Adulta. Pô, mas legal. Mas aí, assim, como é que foi? Aí foi tendo curiosidade com esporte, com corrida e foi conhecendo outros esportes, outros nichos aí de esporte? Como é que foi, André? Então, eu comecei, assim, academia, aquele negócio de malhação mesmo. Assim, porra, a ideia era querer ficar grande, imagina. Aí, tal, só que aí tinha aquele negócio, vamos fazer o cardio, né? Tal, aí começou aquele negócio de treininho na esteira. E eu lembro que... era isso, André? Cara, foi... Isso daí acho que foi 2011, vamos botar aí, vai, porque né, o Iron foi 2012, não, foi antes, foi 2010, por aí, esse negócio de academia, 2010. tudo. E aí aquela coisa, vamos fazer um treininho na rua, vamos começar lá fora, e o que eu lembro foi o Thiago Guiar até que... Sim, ainda corre, já veio aqui, inclusive. Que a gente, que ele, desde essa época eu conheço ele, de academia mesmo. Academia, eu lembro do Thiago de academia mesmo, marombeiro, né? Era, e aí a gente começou a fazer esse treininho fora. E aí começou aquele negócio, vai ter uma provinha e tal, vamos fazer 5 km. Eu lembro que eu levava até cooler por causa de 5K. Tá quando terminar a prova eu tenho que comer, tem que dizer que é 5K. E foi lá nas Torres até, eu acho que foi a Corrida do Fogo, foi a primeira prova. Corrida 5K. dos bombeiros. Hoje em dia é a Corrida dos Bombeiros, né? Corrida do Fogo, a partir desse ano, agora foi Corrida dos Bombeiros. E aí começou assim, cara. Aí aquela coisa, dá o gosto, né? Aquela sensação quando você termina um treino, que você termina uma prova. E aí pronto. Aí comecei, aí começam as provinhas maiores, e aí assim, eu sempre 10. fui... Não, eu fui, acho que teve uma prova que foi a do Emoan, se não me engano, que era 7,5. Dessa aí eu já estava inscrito para São Silvestre. Pra maratona. Eu acho que eu lembro dessa de 7,5. Essa de 7,5 eu acho que foi a minha primeira prova, que foi ali Parque 10, né? Subiu o viaduto. Era. Então foi 7,5, foi a minha primeira prova. Eu pesava 140 quilos, cara. É mesmo? Foi o dia que eu mudei a chave, assim. Eu lembro dessa daí, porque, pô, foi duro, pô. O cara nunca correu com 7,5. Então, 5, aquela de 5 eu já tava, falei, caramba, eu cheguei até a pensar em botar gelo nas pernas, tudo ali assim, cara. Aí começou dessa forma, assim, e aquela coisa que eu te falo, eu sempre fui muito agoniado não pra pular etapa, mas assim, sabe, pra ir logo no... o que tem mais na frente? O que tem mais na frente? Já começou. Então, como eu te falei, fiz 5, 7,5 e já estava inscrito para São Silvestre, que é 15. Aí, pra você ter uma ideia, nessa primeira prova... Isso num espaço assim, a gente tá falando assim, só pra ter uma ideia. Não, um ano, assim, menos que isso. Aí, comecei a correr, aí cai na besteira de você fazer o teu próprio treino, não ter alguém te acompanhando e tal. Pra corrida da São Silvestre, eu tive fratura por estresse na tíbia. Caramba, na tíbia. E como é que foi pra essa lesão aí? Foi de excesso de treinamento, né? Foi. Porque pra tratar teve que ficar parado, né? Obviamente. Então, eu fiquei parado. Eu lembro que até eu fui com o Tisco. Nosso camarada Tisco. Fui com ele. Aí fui tratando e tal. E assim, falou, cara, de imediato para, porque senão só vai agravar. Mas isso assim, faltando um mês pra São Silvestre. Não chegou nem a fazer a São Silvestre. Não, eu fiz. Tá. Aí é que começa as coisas, entendeu? Aí chegou na hora, eu fiz. Sofri pra caramba nos 15 lá. Mas não chegou a piorar a situação. Já tava uma coisa mais controlada já, né? Já tava controlado. Só que aí dá uma quebrada, né? Principalmente no psicológico. Sim. Você tá treinando num ritmo, e depois você tem que parar um mês antes. Por causa de uma lesão, o cara nunca chega na prova confiante, né? Não, então, isso daí é para ficar até para vocês que estão vendo a gente sempre toca nessa tecla. Correr é isso mesmo, botar o tênis e sair para correr, né? Mas só que se você não tiver uma assessoria, um acompanhamento de algum profissional, sendo ele na fisioterapia, médico ou até mesmo educador físico, isso daí pode levar a uma lesão. E você pode complicar toda uma rotina, todo um preparatório para alguma prova sua. Então, assim, fiquem espertos, procurem pessoas capacitadas para poder te dar longevidade no esporte. Não é isso aí, meu? É verdade, com certeza absoluta. Principalmente quando a gente fala de corrida, né? Que é um esporte que realmente é um esporte de impacto, né? Que ele pode ocasionar lesão, né? Inclusive, a gente teve até uma aula dessa questão aí. Ele falou de fratura por estresse com o Douglas, né? Da Optimo. Nosso parceiro, né? O nosso apoiador aí do canal da Optimo Fisioterapia. Douglas, que é doutor aí, né? Ele deu uma aula aqui pra gente falando justamente desse tipo de lesão aí. É bem interessante. Mas assim, conseguiu ainda concluir? Consegui. Fiz a prova, consegui fazer a prova.
E aí aquela coisa, aí você começa já a procurar outras coisas, você já começa a Pô, procurar... já cheguei nos 15 agora. Já cheguei nos 15, o que tem pra depois, né? Eu nunca fui de ficar repetindo a mesma coisa, assim, sabe? Tem gente que faz, sei lá, fica na maratona um tempão. Eu não sei porque na minha cabeça isso não funciona muito bem. Então é igual mais de diversificar tanto locais diversificar e provas diferentes, entendeu? Então, é que mesmo a questão do Iron, por exemplo. O cara fica fazendo Iron, sei lá, 10 anos. Eu não no consigo. mesmo lugar, não, mas esse aqui vira ano, sai um, Floripa. Falei, mano, vamos mudar. A esposa dele já falou, não aguento mais. Floripa não dá mais. Vamos escolher o lugar. Não, mas esse ano eu já vou nessa distância aí já. Eu sempre fiz assim, eu sempre gosto de fazer a primeira vez e aí depois, tipo assim, vai numa segunda pra poder baixar o tempo. Pra ter uma referência. Foi o que eu fiz no Iron, fiz 2012 e 13. O 13 foi para baixar tempo. Entendi. E aí, pronto, deu. Agora vamos ver o que tem depois disso, né? Cara, mas assim, bom, a gente vai chegar lá. Vamos dar uma retrocedida aqui, porque eu tenho várias perguntas para você. Mas assim, a corrida, ela até você pensar em ir para triatlo, demorou quanto tempo? Porque você ficou na corrida, na batida da corrida. Aí quando virou a chave, assim, pô, cara, eu vou tentar um negócio um pouco mais... Mas não foi muito tempo não, cara, assim, porque a gente começa a treinar na Ponta Negra e eu começava a ver o pessoal pedalando. Eu falei, pô, bacana isso daí, né? Aí começa a ver o pessoal sair, naquela época a gente descia pra nadar ali, onde tinha o coco ali. Agora, tá vendo que o Mocota falava, quando tudo era mato ainda. Tinha um suco de maracujá da tiazinha que a gente tomava ali. Então aí eu começava a ver o pessoal voltando, aí pô, como é que é esse negócio? Aí a gente começa a ficar ali, começa a se enturmar e, vamos fazer um treininho? Vamos. Aí pronto. Eu lembro, acho que foi o Pete que chamou a primeira vez, pô, desce aqui pra nadar com a gente. Aí eu fui. Aí eu lembro que pra passar pro triatlon, primeiro eu comprei uma mountain bike, porque a minha primeira prova de triatlon foi o Xterra. 2012 ou 2011? Não, 11. Foi o Xterra. Depois... Acho que foi o primeiro, né? Esse 2011, acho que foi o primeiro Xterra. Foi o primeiro. Teve 11 e 12, né? E o Neto depois Xterra. fez o Amazon Challenge, eu acho, de 2013. Eu lembro. Ele não foi isso? Ele teve 11, aí teve 12. Eu até fiz esse 12 aí pra nunca mais. Nunca mais eu quero saber de trilha. Aí depois o Neto ele fez uma no mesmo local lá na B4, mas com outro fez nome, uma prova. Não sei se foi Amazon Challenge o nome. Eu não lembro agora também. Mas o Xterra tentou, né, entrar aqui no Amazonas e ficar, né? Não deu muito certo, mas eu lembro que eu fiz a primeira Xterra. Aí que também que eu falo, que vem as loucuras que a gente faz, né? Eu fiz a prova do triatlon e à noite tinha o Xterra Night Run, não sei o que lá. Eu fiz também, cara. Caramba. Já tava sem dormir praticamente, né? Aí eu fiz essa também. Eu lembro que o primeiro Xterra foi com o Ricardinho. Foi com essa galera que você viu na foto aí. Tinha um pessoal que fez essa prova. Aí depois que eu comprei meu Speed, aí comecei a acompanhar. Aí pronto, é aquele negócio. Aí... então foi assim, um espaço assim curto, de até de um ano assim, de diferença, né? Foi por aí, não foi muito, por isso que eu falei, não foi muito tempo que eu fiquei só na corrida. Entendi, mas a primeira prova então de triatlo foi o Xterra. A primeira prova de triatlo foi o Xterra. Se não me engano era 9 de corrida, eu não lembro, era 1.500 e a corrida era 9 km, parecia 30, né? Cara, é terrível aquilo lá também, cara, não sei. E tanto a questão da bike também é complicadíssimo, cara. Assim, perigoso. Eu lembro que eu caí assim, dei com o que me parou foi uma árvore no ombro, assim, eu cheguei sangrando aqui, assim. É muito perigoso. Eu lembro de 2000, tinha um pessoal que andava muito de trilha, eu lembro quem era, o próprio Pete também andava muito. Quando eu saí logo pra pedalar, saí da natação, quando eu comecei a pedalar, e ainda era parte de estrada ainda de barro ali, né, de terra, né, antes de entrar ainda pra aquela parte terrível lá do meio, né, e eu vi o Pete, cara, com, acho que uma brecha aqui na perna dele, cara, assim, já no começo, assim, tava molhado, choveu muito em 2012, ele tava com uma brecha aqui na perna dele, sangrando, o cara tinha que pegar ponto, eu olhei aquilo aí e já baixou minha moral, Igor. Não, eu falei, cara, se o Pete, que anda de mountain bike, faz isso direto, e anda de mountain bike, gosta, e tem muito mais coragem que eu pra mais habilidade, mais técnica, já tá assim, eu falei, imagina eu daqui a pouco entrando aí nessa mata, é muito complicado. Ali é outro patamar, realmente, a parte de trilha, assim, os caras têm que... Eu lembro que tinha parte da parte da corrida que era aqueles morrinhos mesmo, assim, eu falei, meu Deus do céu, o cara botava a mão no chão pra poder subir. Terrível, velho. Aí eu falei, não, isso aí não é minha praia não, realmente meu negócio é asfalto. Eu também, foi a primeira e última vez. Na verdade eu fiz o 2013 ainda do Neto, mas só nadei.
Foi revezamento, né? Revezamento. Eu acho que nessa aí eu tava lá, mas pra fazer foto mesmo. Fazer foto. Que a gente já vai falar sobre Isso aí, vamos falar. Sim, aí depois dessa prova, fez alguma outra? Você veio 2012. Então, aí depois eu fiz Pirassununga. 2012? Não, não lembro se foi 2011 ou 12. Tu fez com Juma, então, 2011. Foi com Juma. Pronto, então foi 2011. 2011. Quando eu comecei a treinar, assim, já tava treinando, comecei em julho, aí o Juma tava treinando pra primeira prova dele, que ia ser Pirassununga também. Então foi 2011 que tu fez 2011. Aí foi o Juma, o Dalton Cabral. Que ele foi até sub-5 nessa aí, não foi? Eu acho que foi. E aí eu falei, cara, agora eu achei a minha praia, entendeu? Agora isso aqui, é asfalto, cara. Assim, e eu sempre falo de Pirassununga, né? Cara, sempre toca isso é uma vontade que eu tenho, Cara, que prova legal, né? Tu lembra dessa prova? Uma prova Lembra. mais barata? Vamos dizer assim, não vou dizer mais barata não, vou dizer menos Não tem cara. nada barato no triatlo, né, mano? Agora mudou o nome, né? Mudou agora, é Blue, parece que agora tá até mais Blue Star, assim. né? Uma coisa assim? É Blue, da Blue, né? É Blue alguma coisa, não lembro. Porque antes era long Mas parece que agora distance, tá né? com uma estrutura maior, porque era uma estrutura bem assim simples, né? Era Não bem vamos dizer simples. que era ruim, era ótima organização, mas era uma coisa mais simples, até pra baratear o preço. Pra quem queria ir uma prova, cara, um percurso plano, né? Você sabe, dando 3 voltas então, ali dentro da água. o percurso é plano, se for comparado com Floripa, essas coisas, assim, é um percurso plano. A corrida são 2 voltas, a natação é num lago, então flatzinho, bem legal mesmo. sem ter essa questão de água gelada, não, é bem flat. Ou correnteza, nada, né? Não tem nada. Rápido, pedal rápido, né? Pedal rápido, Seguro, então assim, né, é uma que não prova passa- boa. É isso que passa por dentro do autódromo e tal? Não, é dentro da Não. academia da Força Aérea, então assim, não tem trânsito, não tem nada, é sim, tudo pô, lá perfeito. dentro. Eu acho, É um na verdade, circuitão que são fechado. 4 voltas de 22,5. Eu acho que são 4 voltas São 4 voltas. e 2 voltas, acho que de corrida. Isso. Uma coisa assim. Isso. Algo nesse sentido. Pô, e Mas era... basicamente o padrão que a gente tinha, né, tem ainda, é de Ponta Negra, né? Daquele circuitinho zerinho, né? Não, e é Tudo bem bem que legal é- a prova. Prova plana. Uma prova muito bacana. Eu lembro que na época o Ivan Albano tava estourado. E esses ele caras- foi? Fez. E O agora Ivan. tá o filho dele, né? Tá bombando. É mesmo, eu É. não tô sabendo. Ó. Tá o filho dele É já mesmo? ganhando prova já. Olha aí, depois a gente Caraca, vou até dar uma olhada aí. Tá começando a despontar aí. Né? Tá com patrocínio escambau. Pô, legal. Negócio muito Massa. bacana. E aí Mas foi é uma prova muito legal, realmente. Assim, eu Bem recomendo, legal. eu fiz 2 vezes também. bem Eu legal. sempre a prova. fazer 2 Mesma vezes. coisa, é, né? Pra saber e outra pra... Pra tentar baixar tempo. Só que na outra já foi o pedal todo com chuva. Foi mesmo. Foi. Mas a questão só dessa prova é logística, porque, assim, na cidade mesmo de Pirassununga não tem nada. Então a gente ficava em Leme, aí é aquela coisa, o pessoal, é bom pro pessoal de lá, que vai de carro e tal, mas pra gente, que aí não tem, Eu às achei vezes não ruim. tem carro, vai pra lá pra tentar ficar no hotel perto e depois já... Aí a estrutura é um pouco mais complicada, mas a prova em si é muito bacana. É cara. muito legal. tinha É Muito como- legal é. mesmo. Foi tanto que eu fiquei assim, cara, não fui de carro na época, eu lembro a Luciana Calvon que me deu uma carona lá, que ela era de lá, ela tava com um carro lá, ela é de São Aham. Paulo, né? Aí ela me deu uma carona, porque só de Pirassununga pra AFA já são 10 km ali, né? Uma estrada longa. É. Então, assim, não tem como ficar na AFA. Mais perto que você consegue ficar é 10 km dali. Então, só essa questão da logística ali da cidade que não é legal. Pra você sair pra comer, alguma coisa assim, não tem muita coisa. Então eu lembro que a gente ficou em Leme, cidadezinha vizinha, e aí é aquela coisa, você tem que sempre, né, acordar muito mais cedo, que você tem ainda chão pra correr, mas a prova em si é muito, muito bacana. Né? Muito legal. Eu não sei agora como é que tá, porque, sei lá, depois, às vezes Parece a que gente fala agora assim, de tá com 10 anos depois, a cidade pode ter dado uma estruturada, Sim. Eu não pensei questão nisso de aí. hotel e tal, mas é uma prova muito bacana. Bem legal. E depois de Pirassununga, André, o que é que teve? Chegou a fazer de prova ainda, depois de 2011? Foi o Iron, né? 2012? Então, aí 2012 já foi pro Iron. Ou Eu seja, falei, eu sou muito... 2 provinhas de 70.3 já foi pra um, pra um já full. foi pro full. E aquela época que, eu não sei nem como é que tá agora, mas naquela época que a gente ficava de madrugada pra abrir inscrição e dava, sei lá, 5 falei pro minutos e Igor. acabou. 2, 3 minutos, às vezes até menos, isso aí acabava a Hoje, inscrição. Tinha que ficar no F5 lá, no F5, pelo menos em 2013 Já foi fazia assim. o cadastro antes. Antes já deixava tudo cadastrado e ficava lá no F5, F5. O cara fazia a inscrição, 2 minutos, acabou a inscrição. Abriu, aí eu lembro que na No época full. eu não consegui a primeira inscrição e depois abriu para negócio de cartão internacional, aí que eu consegui. Porque tinha esses negócios também, Entendi. com cartão internacional e quem tinha Era uns alguma rolos coisa assim. assim. E depois ainda tinha as vagas de caridade. Quem tivesse dinheiro ali, né, Era. pra pagar agora, vagas de caridade. Era o dobro do preço, né? Que já era caro. Aí abria as vagas de caridade ainda da Ironman. Lembra que abria não sei quantas vagas de caridade. Que acabava também, assim, muito rápido, né? Não, era uma prova, assim,
a prova já começava na inscrição, cara. Porque aí era um negócio E outra, complicado. era assim, a prova, o último domingo de maio sempre foi, as inscrições começavam na semana seguinte, início de junho. Já começava início de junho pra tu fazer pro ano seguinte. Então era 2, 3 minutos, Ou seja, acabou. um ano antes já tinha acabado. Acabou. Só foi começar a melhorar. Até 2015 ainda foi assim. 2016, eu lembro que eu tava até conversando com a CEF. A CEF, não, vou esperar mais um pouco. E demorou algum tempinho a mais. A partir daí começou porque veio muita prova 70.3. Parece que todo mundo só quer fazer 70.3 agora, né? Tem muita prova no circuito. Antigamente era o quê? Penha, acho que Brasília, né? Era. E Pirassununga, acho que 70.3. E o Iron. Então, assim, muita gente procurava. E o Iron é só Floripa, né? Só Floripa. Depois é que veio, acho que 2015, Fortaleza, 2014, 2015, que veio Fortaleza, o Full, que teve 1 ou 2 anos e descontinuaram, né? Mas era muito, muito mais procurado, assim. Era uma guerra ali pra fazer. Tá aí essa medalha de Pirassununga. Então tá aí, ó, long distance, essa daí. A minha é até parecida com essa daí, uma medalha laranja. 2012, é isso mesmo, novembro de 2012. É a medalha de Pirassununga. Tá aí até o Fabrício comentando, Silvia, inclusive, uma possível convidada aí, né? Se ela estiver assistindo aí, já sinta-se convidada. Tá aqui, legal. Aí depois, o Iron 2012, como é que foi esse primeiro Ironman? Então, esse primeiro Iron, eu acho que não foi um dos melhores, porque depois eu consegui baixar, mas aquela coisa, né? Não sei se até por essa pressa que eu sempre tive de fazer as coisas, que a gente não acaba tendo tanta base, né? Então eu lembro que, por exemplo, eu fiz o Iron sem ter feito sozinha uma maratona. Sim. Entendeu? Então, assim, é isso que eu falo. A gente começa a meio que pular etapas, né? E aí não cria uma base tão forte para você. E é lógico, uma prova de Ironman não é tão simples assim, né? Assim, a carga que você tem muscular é forte pra caramba. Então eu lembro que na corrida que a gente paga o preço sempre na corrida. Né? A natação foi tranquila, nunca foi meu forte. Tem gente que vem meio que da natação, né? Tem a natação como forte, mas eu nunca tive a natação forte. Já tinha feito natação quando moleque, mas nunca foi o meu forte. Mas assim, até que foi de boa. E eu lembro que naquela época, não lembro se por causa da época do ano, não lembro como é que foi, o nosso objetivo era chegar de dia. Era? Eu queria chegar de dia, que assim... Não quero tomar sopa, não. A galera, os fortes chegavam de dia. Mas eu lembro que eu cheguei à noite, no primeiro, foi 11h35, eu acho. Acabar de escurecer, então. 11h35, depois... Aí, ó, esse aí foi 2013, esse aí já é. Esse aí já foi depois. Essa medalha eu tenho. Tu tem, Igor? Essa daí não, eu comecei depois, né? Eu entrei depois no... Foi isso mesmo, foi 11h35 e 10h22. Foi os tempos que eu fiz do Iron. Isso no intervalo de um ano, né? No caso de um ano pro outro. E aí eu lembro que nesse aí eu cheguei de dia. Já. 10h22 já é de dia. Não tomou a sopa, não? Não tomei a sopinha, não. Mas esse daí já foi um negócio mais, assim, já estava com uma base maior, né? Já tinha Eu não lembro se eu cheguei a fazer prova fora entre um e outro, né? Normalmente eu fiz, assim, na época tinha as provinhas aqui, né? Que a gente fazia lá os simulados, aquelas coisas lá. Sim. E aí tinha prova de 21, eu cheguei a fazer prova de 21 no Rio, a meia maratona do Rio. Mas essa aí foi para baixar tempo mesmo, essa daí Entendi. E falando em provinha, né? Falou que fazia aqui simulado. Que época era aquela, né? Que tinha as provas, né? Circuito nacional. Né? E a gente tá falando até até Miguel Hidalgo teve aqui, Luísa Batista, Ariane Monticelli largou em 2016. Foi. Esclebin, acho que uma galera largou. Cara, que Chicão, época era aquela, né? Chicão, é verdade, até o Chicão de veio, né? Cara, e como era bacana a gente ver naquela época como era a federação, né? Era. E assim, eu falei um dia desse, acho que eu tava conversando na largada agora da meia, eu tava conversando com o Jonathan, que era do Pé Urbano e tal. O Jamerson. E aí a gente conversando lá... Ele fazia todas naquela época, né? Todas as provas ele fazia. E eu lembro uma coisa que a gente ouvia muito o Fabrício falar na parte de congresso, e que agora a gente começa a ver que realmente era uma verdade. A gente conhecia o pessoal pela bike, cara. Passava ali falando de tal, a gente conhecia pela bike. Hoje não tem mais, tanta gente fazendo e gente nova toda hora mudando. Mas naquela época era isso mesmo. Era pela bike, o cara olhava a bike. Olha, tá aí, ó. Esse aqui, eu tenho esses dois, inclusive, de contrarrelógio aqui.
Eu fui da categoria, esse troféu até achei, eu tava fazendo uma mudança lá em casa. E aquele ali fiquei até em segundo, perdi pro Marcinho, seu amigo aí. Nosso amigo Marcinho. Aí teve. Essa aqui foi o que listaram. Essa aqui eu peguei, eu fiz no lugar do Rui. Foi no mesmo. lugar do Rui, porque ele não podia ir. E chegou tipo uma semana depois, ele falou, cara, tu vai no meu lugar. Aí tu fez Eu falei, tá, eu vou. Aí só peguei passagem e a gente foi pra lá. Pô, legal. Aquela ali, o circuito amazonense foi 1º de abril de 2012, eu lembro. Eu nunca esqueço que foi o meu melhor tempo de prova até hoje, daquele troféu ali. Então, é que a gente vê como tinha, né? Bastante provinha de triatlon, né? Não só de triatlo, essa prova aqui eu lembro muito, né? Dessa prova, eu tenho esse troféu até hoje, inclusive eu achei esse troféu de contrarrelógio, foi uma prova que o Neto fez lá no turismo, e, na verdade ele fez 2, né? Esse circuito Cidade de Manaus foi final de 2011, essa prova eu lembro muito bem, que o Neto ele fez na Avenida do Turismo, no percurso que saía da frente do cemitério, mais ou menos próximo do retorno. Isso mesmo, esse eu lembro também. Aí dava o retorno, acho que ali na Praia Dourada, e voltava de novo no começo do turismo e terminava lá. Até hoje eu tenho até fotos dessa prova, muito legal. Fora as outras aqui, tem Pirassununga, essa aqui foi de 2012, né? Do AIA. Essa 2012, aí tinha, até companhia atlética, que era circuito interno, CIA-Tri, tá vendo? Eu lembro que eles fizeram uma prova dessa, né? Circuito interno, né? Corria, nadava na piscina, corria na bike de spinning lá e depois corria na esteira. Assim, Bem legal. Aí, 4 horas ENAF, que tinha desafio indoor. Essa aí eu não recordo. Aí 4 horas de corrida também, que era da Endurance. Tinha muita provinha legal, cara. Poxa, bem legal mesmo. Aquela época boa, né? Do triatlo, né? Era legal porque, assim, eu acho que realmente é necessário ter prova local, cara. Porque, assim, senão, aí que eu falo, que senão se torna uma prova muito cara. O triatlo se torna muito caro, porque você só consegue fazer prova fora. Isso então, além dos equipamentos que já são caros, né? De bike, tênis, suplementação, acompanhamento de profissional, tudo acaba se tornando um esporte caro, você só consegue competir fora, né? Então, assim, tem que ter mais, tinha que tentar voltar àquela época de prova local, trazer prova de fora para cá. Que era o que tinha o circuito, né? Manaus fazia parte do circuito nacional. Esse pessoal que a gente vê, tanto Miguel Hidalgo, acho que Matheus Diniz, salvo engano, Sclebin, como eu falei, o Miguel ele competia no Júnior, e aqui todo mundo sabe que a categoria Júnior é uma base do triatlo, é uma base que tu já vê ali quem vai ser quem já no futuro eu lembro direitinho do Hidalgo correndo assim, molequinho mesmo, assim, correndo assim, e falou, cara, olha esse moleque correndo, cara. Olha aí hoje como é que tá, cara. E aí já fez logo na primeira estreia dele o quarto melhor tempo do mundo, né? Com 3 horas e 31. Quase que bate o recorde, né, cara? Na primeira, 3 horas e 31, e assim, ele vindo desacreditado, todo mundo achando que... E caiu, né? Caiu na bike. E ele na transição ali. E todo mundo achando que ele não ia se adaptar com a TT, né? Ele realmente não se adaptou, ele falou que sentiu muito nos treinos, começar a sentir outras musculaturas ali trabalhadas, posterior, isquio, ele até falou isso, mas... Fez vários bike fit. Aí ele fez um pedal pra 1h52, quase 48 de média, nem vi de potência dele. O cara chega assim e fala assim, ó, ele saiu atrasado, né, por conta da queda na transição. Aí ele falou, não, eu tive que meter ali 400 de potência rapidinho ali pra pegar. Só pra pegar. Só pra pegar. Falei, cara, o cara é animal. Não, é loucura, né? Vou ver, é um molequinho assim, né? Magrinho e tal, não é... Pequeno, né, cara? Mas bem legal mesmo, aquela época... Vai estourar mais ainda esse cara. Certeza vai. que vai. Ele vai descontar aí de 70.3, já desse jeito. O cara já fez esse tempo de 3,31 na primeira prova dele, cara. Imagina ele se dedicando um pouquinho só, né? Pra essa distância. Não, isso aí é fenomenal mesmo, né? E nessa época também de 2012, né, André? Agora a gente vai falar, né? Falar de foto. Nessa época de 2012, conversando ontem num grupo de WhatsApp, até falei aí com o Celso, né? E a gente tava falando do Hidalgo dessas provas. Eu falei, cara, tem uma foto do Hidalgo aí pra gente ver? Aí ele mandou uma foto dele do Hidalgo subindo a rampa, ele e o Clebinho saíram, parece que junto da água, e mandou a foto do Hidalgo. Aí ele falou, tem mais lá na Esporte Digital. Cara, quando ele me falou, eu falei, não, ainda tem o site. Ele disse, tá lá, só não tá atualizado. Como é que foi esse projeto, André? Que todo mundo, assim, na época gostava demais, né, André, da Esporte Digital. Fala um pouco desse projeto, como é que foi? Eu percebi, eu acho que foi na prova da Meia do Rio, que eu percebi esse nicho, assim, essa questão de, assim, muito fotógrafo na prova, né, o pessoal depois fazendo esse negócio. Eu lembro que na época, quando vai retirar o kit, você já começa a pegar
pessoal vai entregando panfletinho e tal, já tinha propaganda, né, daquelas, dos sites de foto. Falei, cara, que negócio bacana esse, né? Aí, na época, minha tia já era fotógrafa, né, trabalhava com foto de evento, né, era fotógrafa de casamento, de essas coisas. E eu lembro que ela tinha, assim, tinha uma sociedade com a marido, não sei se tu lembra do marido, e mais, acho que tinha mais, eu acho que era só eles como sócios. E aí eu voltei da prova, sentei lá com ela, falei, tia, é o seguinte, eu vi isso lá fora, não sei o que você acha? Aí ela falou, vamos chamar o marido para conversar. Aí chamou lá. Aí na época eu falei, cara, só que assim, só 2 não dá. O negócio é grande, cara. Quando começar, você vai ver que assim, é muito. Aí, não, vamos chamar mais um amigo que eu conheço. Aí chamou o Ilo. Aí todo mundo gostou da ideia, tá, vamos fazer, vamos. E aí começou, né? Só que aí na época a gente criou o site. Só que na época, isso que você falou, 2012, não tinha o recurso que tem hoje. Hoje com reconhecimento facial, hoje o negócio é muito mais avançado. É lógico que isso iria chegar nesse ponto. Sim. Mas na época a gente tinha que fazer, além do tratamento, porque não é 100% das fotos que ficam boas, tem umas que saem diferente ali, você tinha que fazer todo renomear o arquivo com o nome, para fazer número do peito, o número de peito, para poder fazer o sistema de busca, né? Porque não dá pra gente pegar 2.000 fotos, cada fotógrafo saía com 2.000, 2.500 fotos. Caramba. E jogar pro atleta procurar ele lá, entendeu? Então a gente criou esse sistema de busca, conversou com um cara que era desenvolvedor, tudo, ele falou, cara, a ideia é essa. Ele falou, cara, o único jeito é dessa forma, é renomear. Aí eu falei, tá, vamos meter a cara. Manualmente, né? Manualmente. É duro, hein? Aí eu lembro que a gente até procurou o negócio de site que fazia... Eu lembro que primeiro a gente procurou um site que fazia a leitura do número para ver se fazia isso automático. Que a gente Sim, que aí já minimizava. facilitava, né? Aí aparecia a questão de identificação de placa de carro, de trânsito. Entendi. Site que a gente fazia identificação de placa. E negócio de reconhecimento facial só tinha na época, tipo, coisa do Iraque, sabe? Esses sites iranianos, uma coisa assim. Eu falei, cara, que loucura, velho, não vai dar certo. E aí tinha que pagar, não era uma coisa assim tão aberta como hoje. Né? Hoje a questão de reconhecimento facial é fácil, né? Mas na época era muito complicado. E aí foi levando, e aí realmente deu um boom, né? O pessoal gostava pra caramba, a gente colocava umas 10, 15 fotos ali no Facebook. A corrida tal tá no ar, cara, e começou. E muita gente comprava, né? Muita gente comprava, cara. Só que aí depois, aí começa, é natural isso, né? Depois começa o pessoal a reclamar de preço. Só que assim, a gente tinha um preço que era tipo 3 vezes menos do que uma corrida do Rio. Entendi. Né? Lá era prova, foto de, sei lá, 15, 12 reais. A gente botava um preço muito mais baixo que isso. 5 reais, 7, era. Né? E depois a gente começava a perceber o pessoal assim, bota minha foto no Facebook, que era para pegar de graça, entendeu? E aí a gente começa a ver o pessoal que pegava foto com um monte de marca d'água. Aí assim, a gente fala, cara, aí começa a desanimar, porque assim, era um trabalho muito grande para um retorno baixo. Pra galera não comprar ideia, né? Aí a gente começou a tentar até oferecer, principalmente no triatlon, que era uma prova mais fechadinha, a questão de book. Sim. Né? Então, provas, como teve provas internacionais e tal, assim, a gente falava, quer fechar com a gente? O valor é tal. E aí, a hora que você passar, vai sentar o dedo, fazer um monte de foto, e depois a gente vai encadernar com capa dura. E já tá disponível todas as fotos. E já tá tudo pra você ali. Algumas pessoas aderiram, mas também não foi um negócio que deu muito certo. Foi alavancado, né? E aí tinha dia que, aquela coisa, tinha dia que a gente nem dormia direito, porque era uma prova, e depois a gente já chegou a fazer 2 provas no mesmo dia. Caramba. Ou seja, duplica aí de 2.000 fotos. Então tinha uma galerinha em Manaus e aí, por exemplo, acho que fui sozinho uma vez para Manacapuru para fazer uma prova que tinha lá. E então, assim, era toda uma logística que depois você fala, cara, chegou num determinado momento ali, eu não lembro que ano foi, eu falei, cara, não tá valendo a pena. A gente começou a cobrir eventos, que era a Maratona Aquática ali do Pierre, a Travessia Almirante Tamandaré. Era mais uma coisa do evento do que do atleta em si, entendeu? As provas que tinha bastante, o pessoal do ciclismo fazia o bolão. Tinha o bolão, lembro, tinha o bolão toda semana. Quarta-feira à noite no turismo, né? Geralmente eles faziam, depois começou a ir lá pro outro lado, mas geralmente a gente fazia no estado do turismo. Né? Era.
E aí a gente começou a fazer isso. Aí depois falou, cara, não tá dando. Aí cada fotógrafo tinha também seus objetivos com relação a financeiro, né? Não falar, eu vou cobrir evento, não vou cobrir, não gosto, tá? Aí eu falei, então tá, vamos fechar aqui. Mas o site tá lá realmente, a gente não tirou nem o site, nem a página no Facebook. Porra, legal. Então quem puder ver aí, Esporte Digital. Aí. .com.br. Vai dar saudade aí, né, cara? Bem legal dessa... Sessão nostálgica, né? O cara vai olhando, eu tava até olhando aqui as fotos, falei, caramba, tá até aí, ó. Aí, ó. Tá aí. Saiu do Facebook? Essa é a página do Facebook, Ainda tem aí Esporte Digital. Ó, quem aparece logo aqui, ó, Ricardo Andrade. É mesmo, deve de 2014, se puder subir. Tá aí, ó, Ricardo. 2014 ainda. Tá aí, outro convidado aí, Igor. Ricardo Andrade, vai ser aí, tem história também, né? Tem. Quantos anos já tem de... Ele, Juma. Só que somar o Juma vai ser 5 horas de podcast. Ele fala demais. Juma fala muito. Eu treinava longo de bike, meu amigo. Era só o Juma falando. Ali gosta de uma resenha, né? Fala, ele gosta, meu amigo. Ele gosta mesmo. Até mandar um abraço pro meu nosso amigo Juma aí, camarada. Pô, mas legal. E depois, assim, começou a vir brincadeiras mais pesadas aí, né, André? Em relação à prova, né? Então, aí depois eu dei uma parada. Eu acho que aquela parte de 2015 ali, tudo eu dei uma afastada, reorganizar as coisas, também teve a morte da minha mãe. Então aí eu falei, cara, agora é hora de organizar a cabeça, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí depois aquela coisa, a gente começa a sentir falta, né? O esporte é bom tanto pro corpo, então assim, eu lembro que eu tinha muita questão de dor nas costas, tudo. E às vezes quando eu ia pedalar é que passava, por incrível que pareça, naquela posição aérea que melhorava. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar. E aí eu comecei, só que assim, eu falei, cara, não sei se eu volto pro triatlo. Eu cheguei a fazer provas menores, naquela época tinha os sprints, né, que tinha lá na Ponta Negra. Esse aí já foi, acho que 2017, eu acho, né? Por aí. Tinha essas provinhas. 17, 18, ainda tinha. Aí eu lembro que eu cheguei a fazer algumas provinhas lá. Aí eu falei, cara, corrida eu acho que é mais fácil, porque a questão do ciclismo, eu acho que toda é logística, né? Pega a bike, não dá pra você sair na rua pedalando, você tem que ir pra um local, aí bota a bike no carro, volta. Aí a corrida começou a me agradar mais. Aí começa a vir as coisas na cabeça, né? Vamos pesquisar aqui, vamos pesquisar aqui e tal, aí... Pô, qual a maior prova do mundo? Pesquisa logo assim, essas provas assim, né? Tem um colega nosso que é assim também, né? O Jones aí, fica procurando provas assim. Já desse ele fez o Patagon lá também. Não, vou fazer isso aqui, Patagon Man. Aí apareceu lá a Conrads, né? Eu falei, cara, que prova é essa aqui? Eu comecei a pesquisar, entrar em contato com uns e outros e tal. E aí eu vi lá que é a maior ultramaratona do mundo, não em distância, mas em número de participantes. Ah, tá, em quantidade em quantidade de gente, cara. Assim, parece uma São Silvestre, uma largada da ultra, assim, um negócio absurdo. De uma ultra. De uma ultra, E aí é uma prova que tem muita história, cara. Assim, se for ver mesmo, se a gente só falar de Conrads, dá um podcast inteirinho, porque assim, é muita história que envolve a prova. Já tá indo para 100 anos. Caramba. Se não fosse a pandemia, eu acho que já tinha dado 100. Só, se eu não me engano, quando veio a pandemia, teve agora os 100 anos, desde a primeira até a última, mas não foi a 100ª prova, porque teve eu lembro que teve tanto a questão da pandemia, como teve também a questão da guerra na época lá, porque já é 100 anos, então teve também, não sei quantos anos lá que ficou parado por causa da guerra. Ah, então não chegou no 100. Fica a prova? Ela é África do Sul. Entendeu? Então, aí eu falei, cara, aí comecei a pesquisar, comecei a conversar com o pessoal que já tinha feito prova, aí depois fui buscar assessoria. Eu nunca fui muito fiel à assessoria, então assim, eu vou no que o cara é especialista. Ah, tipo assim, tu vai fazer uma Conrads, quem que é o cara de ultra, quem que é o cara que já tem bagagem de provas longas. Ah, entendi, legal. Então assim, na época que eu fiz o Iron, eu fiz com o Santiago, de assessoria. Sim. Aí quando eu fiz essa daí, eu já passei para nova equipe, que é o Emerson Bizan, um cara de São Paulo, que eu fui olhar lá, o cara já fez... Já vários atletas, né? Vários atletas e ele, assim, ele tem muito... tá aí a coisa. Então, olha olha aqui como é gente, que é isso aqui, cara.
É de muita gente numa Pô, ultra. uma ultra é É. puxar, né? Normalmente quando a gente fala de ultra, você vê só aqueles gatos pingados, assim, é né? isso Não, mesmo. olha isso daí. A largada em si é gigantesca, assim, um negócio absurdo, cara. E aí tem classificatório, então você tem que fazer, para você se, se qualificar para Conrads, você tem que fazer uma maratona de determinado tempo. Dependendo do teu tempo, aí você pega como se fosse Pra assim, poder a onda, Ah, então é a assim, onda que você tu vai fazer largar na uma Conrads. Tá, e lá é por Por ondas, onda, né? é. Não é por onda, assim, a largada é uma só, mas assim, a tua Eu posição na largada vai determinar. É Se por você, baias aí, né? Tem prova de começa a Ironman que é fazer... assim, quem vai nadar pra tanto, quem vai nadar pra tanto, já nasce Isso, mais ou menos na- assim. Eles fazem baias, que aí Entendi. eles te colocam numa posição dependendo do teu pace. Mas aí, assim, Você tem que você tem provas específicas de maratona que te gabaritam ou, tipo, Qualquer pode ser maratona. qualquer maratona e eles pegam só aquele tempo? Então, são provas, são maratonas, assim, não é qualquer, tipo assim, eu corri 42 aqui e mando o tempo para eles. Não, tem que ser uma prova credenciada, uma sim, prova credenciado, oficial. sim. Entendi. Então, na época, eu fiz a Maratona de São Paulo. Ah, tá. Então, no caso, ela te capacitou pra... Capacitou para estar lá. Dependente do tempo também, né? Dependendo do tempo. E aí, eu lembro que, só que assim, não é só maratona. Você pode fazer outras ultramaratonas que também te classificam para ela. Perfeito. Então, eu lembro que num ano eu fiz a classificatória pela Maratona de São Paulo, no ano seguinte eu fiz por Betioga Maresias, que é uma prova de 75. Aí eu mandei para eles e eles aceitaram. Entendeu? Entendi. Então, dependendo do tempo que você faz, você fica numa determinada baia da largada. Entendi. Mas a Conrads é uma prova que tem muita história, que eu estava falando, assim, tem um museu só da prova, aqueles caras que corria com aqueles tênisinhos, parece um conga, assim, sabe, aqueles negócios. É uma prova que ela tem duas versões, assim, um ano ela é predominantemente subida, e no ano seguinte é o inverso. Então é predominantemente descida. Up e down. Tem o up e down. Porque quando é subida, você sai de uma cidade do litoral, que é Durban, onde teve a final da Copa lá, e você vai para uma cidade interior, que é Pietermaritzburg, o nome da cidade. Então, se pegar a altimetria, ela tem e tal, mas você está o tempo todo subindo. Sim. E no ano seguinte, você vai fazer o circuito inverso. Então, você larga de lá e chega no estádio da Copa. Certo. Muito bacana. Ah, E aí, quando você faz 2 vezes, aí na segunda vez que você faz, você vai ganhar uma outra medalha. Mostra Até aí que pra lá. gente, Então, mostra aí como é que é? Então, Ah, então não foi 2017 só uma vez não, né? 2017 tem essa medalhinha. Deixa eu E ver aí, aqui. quando eu Não, fiz... meio que uma moeda, né? Assim, até isso tem essa questão do histórico. A medalha é sempre padrão, igual, é padrão. padrão, Sempre igual, desde eles não Só mudam, muda né? o ano. Você vê que é uma Eles não medalhazinha mudam. muito simples, mas É a tradição, né? é a tradição. Mostra, esse aqui, então, 2017 é up ou 2017. é down? Essa aí foi subindo, essa foi up. E a outra aí? E essa aqui foi descendo. Mas ela tem diferença na Não, medalha? não, a medalha em si não. Só que aí quando você Elas chega são lá, idênticas, né? Só muda o nome. só que você chega lá, no final você ganha, tá vendo que tem 2 bonequinhos aí, ó. Ah, beleza. Porque eu fiz o Massa. back-to-back, eu fui e voltei. Peraí. Entendi. Porque fez no eu ano fiz uma, um no ano descendo, subindo, um subindo. eu fiz um ano, Ano descendo, tanto subindo. faz Aí tem direito. qual que você começou, mas tem se você direito a fez essa ida medalha e que nem volta, dois bonequinhos. Não aí sei se você dá pra ganha ver. essa medalha que tem, porque legal. indica que você fez o back-to-back. Não, e segue o até umas padrão, fotos a aí, fita né? é igual, tudo é igual, né, cara? A única coisa que muda é dependendo do tempo que você faz a prova, que aí tem umas medalhinhas que parecem, por exemplo, a moeda de R$1, que ela é, né, dourada e prateada, Sei. e tem uma que é só prateada, tem uma que é só dourada, tem uma que é mais amarelinha, que é tipo um latão, que é depois de um determinado tempo. Então ela é isso que muda nas medalhas. Entendi. Qual Muito é legal, a distância, André? Dá quase 90, vai botar assim 87 e uns quebrados, mas assim, por que muda de um para o outro? Porque dependendo da rua que você O pega, aí caminho, eles né? pegam entendeu? Faz Agora um- não vai por aqui, vai assim, a rua Entendi. paralela, aí então dá uma Entendi. distânciazinha um Então, pouco mas essa diferente. média. Mas dá 87, quase 88, a gente joga assim, fiz 90, porque é o número que mais se aproxima, 90K, mas não chega a 90, sempre dá um pouquinho menos.
Entendi. Aí tem até a colocação. Mas né? assim, só ganha esse tipo de medalha, assim, as duas juntas, se você fizer uma descendo e uma subindo. Se fizer duas descendo, ganha também? Ganha. Ganha. Não, realmente tem que ser uma subindo e uma descendo. Aí não ganha precisa essa ser, o que não precisa ser sequente, sequente, né? eu não fiz agora, eu só fiz depois e tal. Aí você ganha também. Ah, legal, cara. Bom, legal. Uma prova Bem legal, diferente, eu não tinha ouvido falar dessa daí. Não, bem legal, é bem tradicional. Acho que essa mais é muito tradicional. essa é Cara. Tem, aí, por isso que eu falo, em volta dessa prova tem isso daí, tem a questão do museu, tem uma foto que apareceu da molecadinha ali em volta. Você faz um tour de ônibus, você vai numa escola. Essa foto aí. Você vai numa escola em que são para crianças especiais. Aí tem BN School, o nome do local. Porque, por exemplo, um exemplo lá. Tem BN School. O pessoal que, por exemplo, que nasce albino, eles são meio que excluídos. Então tem uma escola que acolhe entendeu? Esse pessoal. Então você chega lá, a molecada faz toda uma apresentação, eles têm uma pulseirinha, tá vendo aqui? Tem uma pulseirinha que eles fazem para vender, para poder arrecadar alguma coisa para a escola. E a prova, ela acolhe muito essa escola, sabe? Assim, no caso, assim, financeiramente, de apoio? De ajuda e tal. E assim, eles têm esses tours exatamente que levam para lá para poder fazer isso daí. A África do Sul é um local que tem muita discrepância com relação ao social. Então eu lembro direitinho que você vê aquele pessoal aplaudindo com champanhe na mão e do lado o moleque assim te oferecendo a aguinha que ele pegou da torneira ali, entendeu? Nada, só de bermudinha ali, né? Então assim, é muito... Tem essa discrepância assim, muito grande. Pô, bem legal. Massa, e aí tem a questão, se você faz 10 vezes essa prova, aí você já ganha um número eternamente teu, imortalizado, é teu, é um número verde. Tem um local que, se você quiser, você paga uma taxazinha lá, eles vão botar uma plaquinha com o teu número e o teu nome no muro lá, que a prova passa, então é um número gigante, um monte de gente lá. Então assim, é uma prova muito bacana. Pô, eu acho que vale a pena esse negócio assim, de prova assim, histórica, assim, que tem todo um contexto por trás, não é simplesmente uma prova, né? É muito mais que uma prova aí. Pô, gostei, bacana. Se você for ver os patrocinadores, pô, Toyota, só negócio assim, é alto mesmo o negócio, sabe? Porque já tem muita história isso. Muita história, muita tradição essa corrida. Quando o cara que ganha chega, ele recebe tipo parece um canudo ele recebe tipo uma chave e um canudo, parece de diploma. Sim. Era a carta que ele vai entregar pro prefeito da cidade local, sabe? Tem todo um negócio assim, tem uma tradição muito grande em volta disso. Olha aí. Pô, bem legal mesmo. E falando assim desses desafios, né, de ultra, a gente vai ter agora nos dias 1º e 2 de novembro, inclusive eu tô até querendo, pensando aí, não ultra, né, mas vai ter os 8 quilômetros aí, né, Ultra Trail Amazônica aí, organizada pela To Go. Vão ter vários percursos aí que vão ser realizados aí. Essas corridas extremas aí em trilha, né? Para quem gosta. E para quem quer até iniciar também, vai ter de distância de 8 km até 160 km. Se tu quiser fazer esses 160 aí, Igor, olha, eu até gostaria, mas como o meu amigo aqui, é melhor ir no asfaltinho, né? Não, essa de 8 km aí pode ser até para eu experimentar, não, assim, eu fiz essa Xterra aí, mas o principal para mim foi a bike, que eu realmente não gostei, né? Mas talvez 8 km aí treinando só pra... Só mesmo pra... Mas eu acho que dá, então, aí quem tiver interesse de conhecer um pouco mais esse mundo, né? Que é um mundo, parece que sem volta, né? O pessoal que gosta disso aí, até o próprio Leandro, né? Oliveira, ele gosta muito desse tipo de prova, de ultra gosta, também, né? Aí tá aí o site Ultra Trail Amazônica.com.br, as inscrições já estão abertas aí dos dias 1 e 2 de novembro. Aí vi gente com certeza do mundo todo aí para viver essa experiência aí junto dos povos indígenas e povos ribeirinhos aí da Amazônia. É bem legal, viu? Fica a dica aí pra você aí que gosta de se desafiar, olha aí, tem uma prova aí interessante. Bem legal mesmo para fazer. E aí, André, depois da corrida, bora falar agora de triatlo. Depois do Aero, o que é que teve? Tu que já sempre procura mais, o que é que aconteceu aí em 2018, 2019, na verdade? Então, aí depois da primeira Conrads, né, eu já fui pesquisar, procurar mais coisa. Dentro da própria Conrads eu vi que tinha um desafio chamado Unoguaja. Unoguaja Challenge, que chama. Que envolve muito a Conrads, porque assim, é a história de um cara
que, sei lá, em 1900 e pouco, ele estava indo para Conrads, não tinha recurso financeiro para ir para lá, pegou a bike e foi pedalando. Ele saiu da cidade do Cabo, que é lá embaixo, assim, se for pegar uma mapinha da África do Sul, é lá embaixo ali, foi, 1.760 quilômetros pedalando, chegou na véspera e fez a prova. Caraca. De 90K. Ele chegou, eu não lembro onde que ele chegou, se foi em Pietermaritzburg, se foi em Durban, mas ele fez isso daí. Aí um grupo de amigos resolveu reproduzir isso daí. Não existia ainda o desafio, mas ele fez, né, se desafiar a reproduzir isso daí com o intuito de arrecadação para levar para instituições de caridade, aquelas coisas assim, escolas, né, como a Etenben School, tem outras escolas também desse mesmo porte. E deu muito certo, gostaram e lançaram esse desafio. E aí eu fui ver, achei bacana pra caramba, falei, cara, vamos ver como é que é. Aí tem negócio também de se qualificar, você faz uma entrevista com os caras de lá, você tem que mandar o teu currículo, então todas as provas que você já fez, para poder saber se você estaria apto a fazer o desafio. Então são 10 dias pedalando. E o 11º é O 11º é a prova. Caramba, são aí os 1.650, né? Isso 1.760. 1.760, Mas aí no 11º dia... É subindo também, descendo? Variado. É variado, mas assim, foi, acho que o local que eu mais peguei subida na vida, cara. Assim, mas fez esse desafio, chegou a fazer o Noguadia? Eu fiz o Noguadia. E vai gente do mundo inteiro, só que assim, não é muita gente, foram 8. São 8 pessoas, são 8, na verdade eram 12, eles abrem para 12, só que só 8 chegou no final, desistiu, aquela coisa, só foram 8. Do Brasil, só 2, eu e Ricardo Almeida, que é de São Paulo. E aí tinha um de Singapura, um da Nova Zelândia e os outros eram da África do Sul. E aí não é uma prova, é realmente um desafio. Então, assim, a gente acordava, aí saía, a ideia é sair todo mundo junto, chegar todo mundo junto, né? Lógico que sempre tem quem vai um pouco mais na frente, começa a puxar pelotão, até ajuda e tal, mas não é prova. A prova tá na corrida. Na corrida cada um corre por si, mas no 11º dia. Mas nesse daí não, esse daí você vai fazendo, a ideia é só concluir realmente. Mas a estrutura, assim, com relação a esse acompanhamento, são 10 dias, né, pedalando, tudo bem, aí então vocês vão seguindo. E aí, existe uma estrutura ou cada um vai com o seu staff? Não, tem uma estrutura, o próprio desafio já propõe isso daí. Então, já fornece a estrutura. Tinha, acho que se eu não me engano, 2 vans, uma que vai na frente com toda a parte de alimentação. Então, a hora que o pessoal fala, vamos dar uma parada, você chega lá, a mesa tá montada com tudo. Esse cara que foi comigo do Brasil, o Ricardo Almeida, ele era aquela dieta low carb, então ele não comia nada de carboidrato, mas aí tinha lá um salamezinho só para ele, um negócio assim específico, se o cara tiver alguma restrição, eles fazem. Mas eles preparam tudo lá, sanduíche com pasta de amendoim, você fica à vontade lá, come pra caramba, depois, vamos embora. Mas aí, agora, dúvida, porque essa é uma prova diferente aqui, cara, vou tirar minhas dúvidas aqui. Não, claro. Esse negócio, na bike, assim, vocês, era quantas horas de bike por dia? Então, normalmente a gente saía às 6 da manhã, só que lá às 6 da manhã ainda tava escuro, e ficava até, tipo, 4 horas da tarde, porque também anoitecia mais cedo. E aí era isso, aí parava para almoçar, né? Tinha as paradinhas técnicas para se alimentar, passar vaselina. Uma média, assim, por dia, assim, só para me ter uma ideia. Então, teve dia que a gente fez 150, tinha dia que era 90, 110, não era coisa absurda. Sim. Só que tinha dia que, por exemplo, tem acho que até tem no meu perfil, que a gente saiu a -2 graus, sensação térmica de -5, e terminou o dia em 25. Caraca. Então, assim, eu saía com tudo fechado, gorro, luva, cara. Eu lembro que depois que eu cheguei, a mão descascou, velho, a ponta dos dedos, assim, saía a pele, do frio, queimava.
Depois que eu falei, cara, tinha cara que pegava, tinha um saco de plástico. De Eu falei, plástico. porra, dava pra ter feito isso daí. Mas eu cheguei a botar saco plástico dentro da sapatilha, cara. Eu pegava, botava uma meia, botava um saco plástico, botava outra meia e a sapatilha em cima. Pra- Que ainda a gente ainda pegava chuva. Aí que é. Aí pensou com menos, assim, E com o chuva. ventinho não, batendo cara, a pé molhado. esse aí eu sofri, cara. Esse daí foi, assim, eu bati os queixos mesmo. Tá aí, ó, o percurso. Ó. Sai daqui pra chegar lá em cima. Cada Cara, pontinho desse aqui tá até aqui. olha, Legal. massa, cara, é massa. Cada percurso, cada bolinha dessa é o ponto de um dia que você faz. Então, primeiro tá, dia, por segundo dia. dia, terceiro dia, quarto dia, tal, até chegar lá. O último dia que realmente é É menor, mais curta porque além de ser a cidade próxima, também já te Tem que- preserva um pouco para pra corrida. corrida, né? Então, eu acho que dava 50 km, mais ou menos assim, só. Mas a Mas tá questão aqui, de... ó, a distância aqui, ó, 205, 200, tem as 200. distâncias, Aí o último é 35 ali, ó. é pouquinho. Uma massa, cara. Mas essa era a média diária, assim, que a gente Aí, uma fazia. prova aí pra... né? E faz aí 10 dias de bike e Vá pela mete sombra. uma corridinha só pra... Vá pela só sombra. mesmo pra, né? Quero não. Cara, que massa, mano. Olha, não sabia que tinha esse estilo de prova assim, não. É bem confesso. legal. Aí até para isso que nem você perguntou da estrutura, até a questão dos bretelle, corta-vento, tudo eles dão. Entendeu? Então não é uma prova barata, né? Porque tá Não, tudo dentro do pacote. Só que assim, vamos dizer que a inscrição é um valor bem alto, que é usado parte para isso daí, para estrutura, e parte realmente é doado, Sim. né? E aí então eu tive que contar, foi a primeira vez assim que eu realmente tive que contar com a amizade mesmo, Sim. de quem eu já conhecia na época, dono de empresa, eu fiz na época Literalmente não sei se você o lembra que eu fiz patrocínio mesmo, né? rifa e tal, porque tem um valor alto que deve ser arrecadado. Uhum. E eu lembro que na época eles tentam falar assim, por mais que você tenha grana, mas tenta fazer essa questão da doação, porque é para envolver realmente um monte de gente, Sim. né, para esse propósito. E eu lembro que foi aí que eu comecei a ter negócio de patrocínio, a usar marcas, a postar, a ter mais vamos dizer Uma assim, coisa um lance um direcionada pouco mais nesse sentido, profissional, sim. porque eu comecei a tentar buscar isso, falar, ó, se eu usar tua marca aqui, consegue, sei lá, R$1.000 e tal. Então aí foi, e eu consegui. Não foi fácil. Não imagino. Não foi fácil, porque assim, não tinha muita gente também fazendo esse tipo de coisa, né, de apoio profissional de atleta, não foi fácil. Mas eu tive também o apoio de muita gente, né? Aí eu já comecei a ter não só essa questão do apoio financeiro, mas a questão de apoio, por exemplo, tinha fisioterapia, eu não pagava nada, nutricionista, não pagava nada. Não, a galera aqui são Porque fala, cara, os eu achei apoiadores massa, mesmo, né, os assim. apoios eu E achei compraram a bacana, ideia. eu vou comprar a tua ideia, Pô, massa. você pode vir aqui, vamos te dar todo o apoio que você precisar. Não, e é uma prova diferente demais. Eu confesso, não sabia dela, assim, não tinha noção dela, mas, cara, pra poucos, né? Então, assim, o cara que tá apostando, né, no sentido de tipo assim, não, vou te apoiar nesse sentido, cara, é uma puta de uma vitrine, né? Porque Se eu não me engano, no Brasil, acho que só são 12 que que fizeram já essa prova. fizeram isso daí. Ali, Né? mexe Aqui no bem. norte todo, só eu fiz a questão do Noguade. E eu lembro que depois, infelizmente, depois da pandemia, não deram continuidade, Nossa, pararam. Entendi. Entendeu? O pessoal que começou quando eu fiz já não estava, né? Os caras que realmente fizeram já não estavam. Eles estavam acompanhando todas as provas como staff, né? Uhum. E aí começa aquela, assim, acho que não ter tanta procura, mas eu lembro que tinha até o cara que foi comigo de staff no B1515, ele era candidato a fazer essa prova. Entendi. Aí depois veio a pandemia e cancelaram, entendeu? E aí depois da pandemia não... Então, até para aprovação é complicado, né? Porque assim, você passa por alguns steps até você tá ok, você tá apto. Tem, que nem eu te falei, eles pedem a questão do teu currículo esportivo, né? Tudo que você já fez. E a questão eles fazem uma entrevista lá para saber o porquê, qual que é o teu propósito. Tipo assim, você tá querendo fazer só para ganhar fama ou para realmente para entrar na causa, entendeu? Sim, Um negócio sim. assim. E aí deu tudo certo, eu fiz a prova. Quer dizer, não é uma prova, é um desafio, Sim. porque é um No Guardia Challenge. E a prova só é aqui no final.
Então eu fiz o meu back-to-back. Olha aí. Tá vendo? Todo encapado. E esse aqui é de Singapura. Tudo roupinha igualzinho da prova. Tudo igual, tudo... só assim, quando a gente tira esse corta-vento aí que tem a bandeira, no meu caso tinha a bandeira do Brasil aqui, e o pessoal tinha a bandeira de cada país, do seu país na manga. Mas ali também tinha, a Volkswagen apoiava, entendeu? Os caras davam a Amarok para acompanhar, o negócio também bem estruturado. Sim. E aí numa das picapes tinha o pessoal também, tinha um cara que era mecânico de bike. Nossa. Então você chegava também, só fazia entregar a bike pro cara, ele revisava a bike inteirinha pro dia seguinte. Massa. Entendeu? Pô, muito legal, bacana. né? Ah, gostei, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Já vi que eu vou ter que ralar muito pra fazer uma coisa assim. Vá pela sombra. André, e é uma coisa assim que eu já pensei, né, em fazer, mas passou. Acabei de ter... Tive um agora, lapso. inclusive agora, acabei de ter vontade de fazer, inclusive e passou já passou também. Que eu queria falar de 2019, André, uma coisa que muita gente tem curiosidade, que é o B515, para quem não sabe. Próxima pergunta. Ultraman Brasil. Né, pra gente... Cara, isso aí dava mais um episódio aqui com o André pra gente falar. Ainda tem a questão teve o desafio ainda que a gente conversou com o Pierre e com o Vitor também. Mas o que é que tem pra falar do Ultraman Brasil? Até pra, assim, explicar mais ou menos como funciona a prova. Pra quem tem interesse em fazer, como eu tive, não tenho mais. Eu tenho muito mas interesse. Quem tem interesse possa, pelo menos, entender. Eu digo assim, André, a parte logística. Né? Porque são 3 dias de prova, a gente sabe, né? Nas distâncias. Pode até reforçar com as distâncias, mas a parte logística e como você tem que preparar dessa parte, tanto física, mental e essa parte logística também para uma prova. Como é que funciona a prova, estrutura? Então, é outra prova também que eu falo que é uma prova fantástica de fazer, cara. O difícil é o treino, mas a prova em si eu achei fantástica. Aí já não é mais um desafio só, é uma prova realmente de quem tem toda aquela questão da atmosfera de quem, né, de competição. De prova mesmo. No Noguard não tinha, aqui tem. Aí do Noguard é mais assim, tipo, somos um grupo, exato. uma turma, vamos no B não, é pra passar o cara mesmo ali, sem cá, mirar no cara. Puxa a perna e tal, fica aqui. Mas eu migrei do Noguard pro triatlon de volta exatamente por causa disso. Eu falei, cara, já tô correndo, já tô pedalando, só falta nadar, então vamos entrar aqui, né? Então, assim, é uma prova que exige muito realmente do antes, né? O pré é muito complicado. Né? Você também faz uma entrevista com eles, você manda teu currículo esportivo, o Luna lá, que é o organizador principal lá, ele vai te ligar, fazer uma conferenciazinha em vídeo, vai conversar contigo, vai dar uma avaliada no que você já fez e falar, beleza, bem-vindo ao B515. Eu lembro direitinho dessa frase, quando o cara falou, porra, eu tava vibrando, eu falei, caraca, consegui. Eu olhava, eu lembro que eu ficava vendo o vídeo, eu ficava vendo assim quase todo dia, sabe? Eu ficava, porra, esse aqui que eu quero, esse aqui que eu quero, esse aqui que eu quero. E aí, é lógico, toda a preparação, como a gente estava conversando, mental, porque você se vê sozinho, a maioria das vezes, né, eu até na época da Conrads, como eu falei antes, eu começava a treinar, eu percebi que se eu começasse a correr 4 horas da manhã, eu ia terminar 10 horas da manhã, e no sol daqui de Manaus não tem condições, judia pra caramba. Então eu falei, cara, eu tenho que começar antes, então a gente começava à noite, começava de madrugada, até assim, às vezes começava a correr 10 horas da noite para poder virar a madrugada e parece que você está chegando da balada e falar, agora eu vou dormir. E aí dormia de manhã e pronto. Porque se você faz isso no meio, você dorme muito pouquinho, quebra toda a tua noite, a questão do sono, você chega de manhã, já é almoço, você vai dormir de tarde, cara, você acabou o teu dia. Tirando que tem que conciliar isso na rotina do dia a dia, né? Do Exato. Trabalho, de tudo, então, né? Tu dormia ali de manhã até um pouco mais tarde, a hora do almoço, assim. Era. Eu chegava e é igual quando o cara chega da balada. Cheguei quase de manhã, aí agora eu vou dormir. Aí pronto, acordava para o almoço, pronto, teu dia tá garantido, pelo menos o resto do dia, né? Ganha pelo menos uma parte do dia. Pois é, André, mas só que o detalhe é que esse antes de começar a treinar é trabalho, né? Então, é aí que fala, você tem que estar... A questão de conciliar trabalho com realmente treinamento não é fácil. Treinamento e família, né? Vamos botar isso também.
Aí é outro ponto também. A família tem que comprar muito a ideia. Tem que comprar a ideia, porque senão realmente você... E eu lembro que a gente até conversava na época de área que falava assim, quando a família não quer, teu rendimento vai lá para baixo, cara, assim, e quando a família compra, parece que você, né, você tem que ter um apoiozinho de falar, pô, pelo menos tem alguém me ajudando, né, comprando a minha ideia, porque senão você fala, a desmotivação é muito grande. E aí nesse ponto tem isso, né, a questão de conciliar família e trabalho, e aí eu conseguia ajustar esses pontos, diversas vezes, né, sair de lá e trabalhar, então, mas aí eu mudei a assessoria, né, quando eu fiz a Condes eu estava com o pessoal, o Emerson Bizan, que era um cara específico para ultra de corrida, quando até a questão do Noguadia eu ainda mantive com ele, eu falei, cara, me passa o treino de corrida, deixa que o ciclismo eu me viro. Mas quando eu falei, cara, eu vou fazer o B1515, ele foi super profissional e falou, cara, não é mais minha área. Procura um cara do triatlon específico para isso. Aí eu lembro que eu conversei com algumas pessoas aqui, na época foi até o Léo Junqueira, da Torce e tal. Ele falou, cara, um cara muito bom, eu recomendo. Dá uma olhada lá no Marcelo Ortiz, o técnico da seleção brasileira, pô, o cara que tá treinando hoje Hidalgo, esses caras aqui. Entrei em contato com ele, passei tudo que eu já tinha feito também, ele falou, cara, vamos porque tem mais 2 que eu também tô levando pro B esse ano. Porra, então vai ser você mais 2. É top, então fechei com ele. E aí tem toda a preparação, longos de 6 horas, natação de 6 km de natação. Aí foi quando eu encaixei a travessia Almirante Tamandaré como treino. Como treino. Cara, entendeu? A gente tem que fazer isso, né? Quando o cara treina desse jeito. Você começa a encaixar provas. Como treino, até pra ter subsídio de tipo assim, como é que eu vou testar a hidratação na prova? Exato. Como é que eu vou testar a alimentação? E aí veio, eu fiz Bertioga Maresias também, que é uma prova de 75 km de corrida, também meio que como treino, né? Só que tudo isso, lógico, falando, ó, vou encaixar e os caras ajustam toda a planilha para você, mas às vezes eu terminava assim, sozinho realmente na Ponta Negra. E já tinha encontrado todo mundo treinando. A galera das 4, das 5, das 6, os que chegam mais já tínhamos saído para resolver algumas coisas, voltando, falei, tudo bom, meu querido? O pessoal desmontando pit, desmontando barraca, loucura, tudo, né? Peraí, falta só um pouquinho, tá? Entendeu? E assim, realmente a parte mental aqui é muito complicada. A tua motivação, realmente, você tem que falar, bicho, é o que eu quero, porque senão você fala, velho, não tá dando, bicho, é muito complicado. E assim, a gente tá falando assim de tempo, de periodização, 3 meses, 4 meses, como é que foi a tua periodização? Não, aí acho que foi uns 6 meses, mais ou menos, específicos. Pro B1515, é específico, porque... Só que assim, eu já vinha de uma carga, eu já tinha feito Jaguar, já tinha feito, então já tinha... Já tava porque com se parar e deixar cair, depois voltar, aí realmente você vai começar meio que do zero, aí é complicado. A gente sabe que às vezes recomeçar é mais complicado que começar. Né? Eu sempre falo isso aí. Voltar é mais difícil, E aí eu lembro que eu fazia muito treino sozinho, aí aquela coisa que a gente às vezes conversava, falei, cara, para eu ter continuado, porque tem cara também no B1515 que já fez 3, 4 vezes a mesma prova e tá lá fazendo. Esse ano, desde a época que eu fiz, eu olhei lá, pô, o cara tá fazendo de novo. Mas aí a gente fica assim, pô, treinar sozinho, às vezes você tá na estrada, questão de segurança, fala, pô, você sai, você não sabe se volta, né? Teve um amigo nosso que morreu ali na estrada, né? O Eudes, Eudes, uma coisa assim também. Aí a gente começa a botar na balança, entendeu? Mas a prova em si é fantástica, cara. É uma prova assim que dá vontade de fazer de novo se não tivesse que treinar. Se não tivesse que treinar, o cara fazia. Se não tivesse que treinar, eu faria de novo essa prova. Mas tem louco que faz assim uma prova, tipo assim, vamos pegar assim o nível de treino. O cara faz volume de treino para um Iron Full. E ele mete essa prova. Ele termina a prova, né? Mas termina em condições... Não sei se eu não sei, cara. Assim, tem cara lá... Porque assim, ó... Que eu acho que é assim, não que eu só fazendo um adentro. Pessoal, só fazendo um adentro. Não é que eu acho que não dá pra fazer. Até dá pra fazer, porque a gente já tem histórico de pessoas que já fizeram loucuras nesse sentido. Mas fazer pra terminar e dizer que fez, eu não acho que seja
o negócio, porque, beleza, eu fiz, tranquilo, tenho isso no meu currículo, mas e aí? O preço que você pagou para deixar o esporte, porque tem muita gente que deixa, né? Sim. Não faz mais, não quer mais e acabou. A gente tem algumas pessoas que fizeram algumas coisas nesse sentido e, tipo assim, meio que abandonaram o esporte, mas bate no peito e fala, eu fiz. Eu acho que o conceito do esporte não é esse. O conceito do esporte é tipo assim, cara, vou evoluir, vou crescer, não quero mais isso, mas sair pela porta da frente, não Sim. simplesmente... Meu pensamento, tá, pessoal? Isso é pra gerar uma polêmica aí no ar, tá? Não, até porque, assim, eu sempre, desde a época de Iron, desde as provinhas pequenas lá, eu fiz a prova pra chegar passando mal, cara, assim, eu dou o máximo ali, eu chego quase morrendo no final mesmo. Então, também tem aquele pessoal que fala, não, eu vou só pra terminar. Não, não é. Pelo menos comigo não é assim. Eu vou pra morrer, velho. Eu vou pra... Mesmo que chegue com o último lugar, mas pelo menos entregou tudo ali. Eu dei o meu máximo ali dentro, cara. Então, eu lembro que acho que foi 2013, eu cheguei no Iron, fui pra tenda da Unimed tomar soro, cara. Entendeu? E aí, eu sempre fui um cara muito disciplinado nesse ponto com relação ao treino. Então, o cara me passa um treino, cara, não precisa ficar do meu lado falando, não precisa... Não, eu vou fazer aquilo lá certinho, cara. Só se der alguma zica mesmo, como eu tive... Tem até uma foto minha do perfil lá que eu cheguei com câimbra generalizada, assim, era câimbra na barriga, na perna, todo canto eu deitava, e aí começou a me dar a sensação de desmaio. Eu lembro que eu fui querer botar a bike no carro e não consegui sair do lado do carro. E aí quando o Ricardinho veio para ir embora lá no posto, só viu minhas pernas do lado do carro lá deitado. Eu, o que você tem aqui? Bicho, eu não tô conseguindo nem levantar. Se eu levanto, dá a sensação de que eu vou desmaiar. Se eu deito ou me mexo, começa a travar tudo, a câmera em tudo. Não sei se foi 6 horas e meia de pedal, uma coisa assim. Mas naquele sol rachando, né? entendeu? E aí tem tudo isso. Eu lembro que eu fazia treino de corrida levando purê de batata, salame, aquele salamito pocket, eu cansei de comer aquilo lá no meio do treino. E funcionava, cara. Então, assim, tem tudo isso. Você acorda muito cedo para preparar toda a tua hidratação, garrafinha com recovery, não sei o quê. Toda a parte de alimentação, porque não dá pra você fazer 6 horas de pedal, tipo assim, eu vou e volto. Como é que onde você leva tanta coisa, entendeu? Mas eu fiz isso, fazia isso, assim, pegava treino e ia até praticamente ali do outro lado da ponte, lá, né, como é que é aquele postozinho que tem lá no final, lá que o pessoal do Ariaú. Voltava e encontrava o pessoal no meio, voltava para fazer, entendeu, 2 pernas, assim. E aí aquela coisa, se não fosse o treino, é uma prova que eu queria repetir. A atmosfera da prova é muito bacana, né? A organização da prova é muito bacana. Assim, o número de inscritos nessa prova também é reduzido, né? Então, esse ano bateu o recorde com 40. O recorde? Porque, se não me engano, não sei se comigo foi o 32 ou 36. Mas esse ano bateu o recorde com 40 inscritos. Tem cara que já tinha... Aí, nesse já vai com staff, vai tudo... Então, eles te obrigam a levar pelo menos 2 pessoas. Você tem que ter um carro lá de apoio. Você pode levar uma bike reserva. Principalmente que tem uma serra lá, a serra de Lídice. Aí sobe com a Speed, né? Aí os caras falam, se quiser você pega a Speed. Eu fui com a Speed, né? O Klinger, assim, o Klinger é um cara que eu tenho a gratidão pra sempre, porque foi o cara que comprou a ideia e falou, bicho, vou contigo. Tamo junto. Vou e vamos embora. E eu lembro que no final, assim, ia mais gente comigo. E aí os caras, poxa, meio que de última hora, assim, faltando 20 dias, um mês, os caras, não vai dar pra eu ir. Eu falei, cara, eu preciso não faz de staff, isso, né, cara? Aí o outro também, cara, não vai dar, vai ser um compromisso, não vou poder ir. Eu falei, cara, só tava o Klinger praticamente, tá aí, ó. Tá aí o Klinger. E aqui o cara que fez Conrads comigo, e ele mora em Ubatuba. Legal. Entendeu? Então, assim, ele mora lá, então era mais fácil, que não tinha questão da logística de sair daqui, passagem e tal. Ele já morava lá, a gente só chegou, e ele que ajudou também com caiaque, porque tudo você tem que se virar, cara. Na natação tem que ter um cara do teu lado.
Então você tem que se virar ou com caiaque ou com um prancha de E na stand-up. natação, o cara tu pode segurar no Não. caiaque ou não? Tem que flutuar ali do lado. Tem que flutuar do lado, o cara pode te dar garrafinha, pode te dar o que quiser, mas você não pode se apoiar Entendi. na embarcaçãozinha do lado, ou a prancha ou o caiaque. Sim. E ali é perna de 1 km. Então você vai, volta, 2, 3, 4, 5, até Dá dá 10. dá 10 km. Tá aí, ó. Aí eu pensei que era direto. Não, mas aí volta, né? Fica lá dando volta, fica na pernada lá. E aí a gente conseguiu o carro, né? Conseguiu apoio para a questão de hotel, tudo. Foi outra prova também que não é barata. E aí eu fiz a mesma ideia, questão de pessoal que já estava me apoiando, questão de camisa, mandei fazer para correr, para usar, bermuda, marca. Tem que comprar a ideia, assim, porque realmente, se você realmente sozinho arcar com tudo, staff, pelo menos eles falam pelo menos 2 pessoas. Tem gente que vai com família, desde que a família, só que às vezes assim, você vai botar a criança, vai ficar no carro, te acompanhando, pedalar 200 e tantos km. A criança não aguenta, entendeu? Então tudo isso tem que pensar. Então é melhor, sei lá, se a esposa, a namorada quer ir, beleza, mas ela vai ter saco para te aguentar todo esse percurso esse o processo, e tal. É um processo. É complicado, né? Mas é um provão. E a medalha, vamos dizer assim, não sei se é medalha, Não, isso não é uma quadro, honra, é um mérito, é alguma coisa assim, né? Aqui é o... Aqui tá até aí. Pra tá aí, ó, que eu postei também. Número eternizado. Pô, ele deu sorte ainda, né? Pegou o número 100. Tem aí o número pra mostrar? Aí? Tem, tá aqui o número. Esse foi o que a gente usa lá no... Número de peito, olha aí, ó. Com as marcas da guerra. Tá número com as 100, marcas né? aqui do... Olha aí. Olha aí, pessoal. E esse é eternizado, né? Isso é uma coisa legal que... E um númerozinho assim, porra, convidativo, né? Aí, se tu for fazer outra prova, tu vai pegar esse número. Vou pegar esse número. Esse número sempre, né? Sempre. Massa demais. Porque é sequencial, né? Então... Campeonato Sul-Americano de ultradistância. Aí tem a distância aí, natação 10 km, ciclismo 421 km e corrida 84,4. Que a gente sabe. É uma dupla maratona. Nós chegamos como estranhos, competimos como amigos e nos despedimos como irmãos e irmãs. Gary Van der Wint, 2019. Aqui de Manaus ou do Norte? Aqui, quantos já tem dessa daqui? Acho que o Márcio, né? Aqui a Amazonas são 3. O Márcio foi o primeiro, aí eu e o Brito. Agora Brito não sei. Já partiu, já não é mais já tá cearense. Cearense. Aí eu não sei se a questão assim do norte, quando fala assim, a questão do Pará, não sei se tem mais, mas assim, Amazonas por enquanto são 3. Não, calma, vai vir mais, né? Não, tô fora. Só se for contigo aí. Bora, o meu coach vai ter que me acompanhar nessa empreitada aí. Eu não sei quantos anos eu vou fazer, mas eu vou. Não, só se for contigo aí, mas já tô avisando desde agora, eu tô fora dessa aí. Mas se eu puder ir sem treinar, eu vou. Olha aí. Eu sempre falo, eu brinco com um clichê que falo, cara, agora é a tua vez e eu vou como teu staff. E aí? Não, também tô fora, Fernando. Não, vamos, pô, eu vou de staff, eu volto lá, mas como staff. Pelo porque menos a pra prova... pagar a dívida com ele, né? Eu lembro que no primeiro dia, pra mim, foi o pior dia, cara, assim, não sei o que deu na água. Tem a questão do volume, só que eu já tinha nadado 10 por erro, vamos dizer assim, na travessia que dá 8,5, só que você sempre nada mais, né? Sim. Porque tem correnteza e tal, eu acabei olhando lá e falei, não, deu 10. Treinei o volume certinho, mas quando chegou lá na hora, com roupa de borracha, que te dá uma compressão nas costas, e a questão da água salgada, você engolindo água salgada o tempo todo. Vai desidratando, cara, né? Eu acho que depois do 7 ali, eu tava quase nadando cachorrinho ali, sabe? Assim, nadando peito, porque tava horrível, cara. Eu saí da água... zoado mesmo, eu saí da água, o Ninjão chegou do meu lado e falou, bora Fernando, que negócio tá feio pro teu lado aqui. Aí o cara da prova, cara, come aqui uma banana, come o negócio, cara, não tem pressa, espera, se recupera. Aí tá bom, aí comecei o pedal, acho que na primeira ou segunda subida, quando eu montei na bike câimbra, no comecinho, eu falei, velho, o negócio zoou agora, eu falei, ih, cara. Aí terminei também com câimbra generalizada, deitava, travava tudo, cara, mas tem o pessoal da massagem que faz uma liberação lá, e aí é que vem a questão do treino, cara, eu acordei no dia seguinte zerado, Bem, né? Zerado, aí eu falei, cara, agora começou a prova, começou hoje. Pois sem treino não tem como ter essa recuperação. Por isso que a gente fala, eu acho, essa questão que você falou, dá pra ir sem treinar, dá pra ir meio metendo a cara,
dá, mas você vai chegar se arrastando, velho. Assim, não... fazer um negócio assim que, pô, qual foi o sentido de fazer? Entendeu? E é isso que bom, esse é meu pensamento, né? Então eu fiz dessa forma, assim, começou no segundo dia, aí eu lembro que eu comecei a recuperar a posição, começava a ver eu passando uns e outros e tal. Você dá aquele realmente começou a prova, né? Começou a prova. Pô, e aí na corrida também eu tava super bem. Pô, mas tem até um videozinho. Histórico desse aí, meu amigo. E aí deu top 10, assim, eu fiz a prova e terminei em 10º, assim. Eu lembro direitinho que eu tava correndo, tinha o Felipe do lado pedalando, o Felipe Rugler pedalando, o Klinger tava no carro. E a gente já quase chegando no retorno da primeira maratona, que é uma dupla, né? A gente chegando já e eu não via ninguém passando de volta. Eu falei, bicho, tá errado isso, cara. Eu não posso estar tão perto dos caras assim, cara, mas tava. Pô, aí esse bicho já tá em 10º, irmão. Vai, continua, você tá bem. Aí depois, assim, faltava. Tipo, eu tava a poucos quilômetros dos primeiros, entendeu? Uhum. E por isso que eu falo, a corrida sempre foi um pouco mais minha praia, né? E aí, assim, eu fiz muito bem a prova, assim, a questão da corrida. Em tudo. volume, assim, total, deu quanto tempo, assim, mais ou menos, assim, tem ideia? Da corrida só? Não, de tudo. Total, eu preciso olhar no site também, eu não lembro, cara, eu sou ruim para número de tempo, mas assim. é um puta de um volume, né, cara? Pô, bem legal. E a próxima, tem alguma, já pensando no futuro aí, tem alguma próxima ideia maluca dessa aí? Não, eu acho que ideia maluca não, cara, assim, eu também depois do UB, eu até brinco, o pessoal, e aí, isso aqui, eu falei, cara, o disjuntor deu uma desarmada, e assim, você termina a prova, você fala, cara, e agora? Tem provas maiores, tem aquele Deca Ironman, né, tem umas provas, mas eu falei, cara, não vou meter a cara nisso aí não. Mas dá uma, sabe, tem aquela, como é que o pessoal fala? Depressão pós-prova, né? Eu entrei nessa, dei uma parada, falei, cara, agora é hora de me reorganizar de novo, questão de trabalho, tudo. E tô voltando agora, fiz a meia agora que teve, né, a meia maratona, da Maratona de Manaus. E, assim, eu tenho vontade de fazer provas só de corrida, mas assim, como uma outra prova que é muito bacana de fazer é Bertioga, só que não é mais Bertioga Maresias, é Bertioga Bora Bora. Que é legal também. Também né? é muito bacana, você corre o tempo inteiro na praia. Legal. Você vê o sol nascendo na praia. Pô, legal. Muito bacana e assim, não te desgasta tanto, vamos dizer assim, porque como é na praia, a absorção do impacto da areia dura ali é menor que asfalto, né? Mas aí, assim, Bora Bora ainda é a mesma distância, 75? Dá 75. Tem uma jogadinha que eles fazem que você, tipo assim, larga meio para trás, aí depois volta para compensar, sabe? Porque aí dá os 75, que era pra Maresia. Aí também não é uma prova assim tão cara, né? É uma prova... Tá com inscrição aberta, eu acho, mas assim, com negócio de virada de lote, sei lá. Essa é uma prova que eu tenho vontade de fazer. Ou se não for para repetir prova, que eu não gosto muito, aí tem aquelas provas assim, volta à ilha, que aí, se não me engano, é revezamento. Tem uma que eu tenho muita vontade de fazer, que é o 100K do frio, mas que é em Recife, não sei porque frio, mas você sai de uma cidade e vai para outra lá, em Pernambuco. Mas são 100 km, aí você pode fazer ou direto, ou você faz solo, ou faz revezamento, entendeu? Então vai em dupla, Mas essa é uma provinha que eu tenho vontade. Mas é aquela coisa, tudo é questão Tudo voltado à corrida, né? Tudo voltado para corrida. A questão do triatlo, não sei, não... Mas fez muito já pelo triatlo, não foi realmente? Com certeza. Bom, André, cara, eu não sei você, Afonso, mas eu sei que ele é seu amigo de longas datas, mas, pô, pra mim foi muito enriquecedor. Foi legal pra caramba. Esse bate-papo aqui, eu acho que tinha muito mais pra falar, mas... Mais uns 3 episódios aí. A gente tem um tempo meio limitado. Mas, cara, obrigado, André, pela participação, por esclarecer muitas coisas, por divulgar também provas que realmente eu desconhecia, eu acho que muitos de nós aqui também. E obrigado também por vamos dizer assim, chancelar que eu quero fazer uma ultra. Então, eu sou o contrário, chancelar que eu não quero fazer. Eu gostaria só muito, só que eu tenho que confirmar. passar por algum processo e infelizmente esse ano não vai dar o full, né? Mas a intenção é essa, chegar a bater numa ultra aí, nesse top aí de UB 515. Então, cara, obrigado mesmo, foi um prazer ter você aqui pra gente conversar, fazer esse bate-papo e esclarecer tudo isso.
E como é de praxe nosso, Porra, valeu, cara. Bonezinho aí. Pô, obrigado. um boné da nossa assessoria aí, Top. né? Pra deixar registrado a sua presença aqui, esse bate-papo aí, que foi bem legal. Não é isso, Afonso? Com certeza, André. Mais uma vez, obrigado, já agradeci, né? Mas obrigado por ter vindo aí. Pô, fazia tempo que a gente não conversava, né? Fazia tempo que a gente não se encontrava nos treinos aí. Bora voltar a treinar, André, com a gente, pedalar. Dia de sábado a gente tá lá na ponte. Dia de semana também como dá, né? Mas a bike a gente tá deixando pra treinar do rolo mais, né? Assim, O pessoal tá questão de logística. na vibe de rolo, cara. É, mas aí, assim, fica o convite aí, né? Quiser pelo menos dar um treininho lá do outro lado, a gente vai estar por lá. E muito obrigado aí. Pode falar aí suas considerações finais aí. Cara, eu que tenho aqui a agradecer, assim, é sempre bacana encontrar o pessoal para uma resenha, principalmente numa área que a gente gosta, né, que é o esporte, a gente gosta de conversar e tal, e assim, é gostoso viver isso aqui que eu fiz, mas é mais legal, e quando você falou, pô, eu tenho vontade de fazer, então assim, você passar essa vontade, bastão, passar assim, o bastão, né? falar mesmo, agora é contigo, isso é mais legal ainda, assim, é motivar as pessoas a fazerem, não acho legal que seja só nós três, é bacana que tenha bastante gente representando o Amazonas, fazendo essas provas. Recomendo todas elas, que nem eu te falei, Betioga Maresias é uma prova fantástica, o B1515, a Condes, eu acho que é uma prova muito bacana e pouca gente fez aqui, e é uma experiência muito legal, você pegar, viajar, levar a família, porque depois da prova você aproveita para fazer um tour ali, e são provas que ficam marcadas, velho. Assim, realmente é uma prova que a experiência que você ganha é muito bacana, a experiência de vida que você ganha, além da conquista pessoal por ter feito todo aquele percurso, o volume, mas a experiência que você ganha ali de vivência é muito legal. Imagina. Então, é só treinar, cara. Então você pode fazer. Apenas isso, é só isso. Só treinar. Dá pra fazer, cara. Pô, André, mas assim, obrigado, valeu mesmo, meu amigo. Eu que Muito agradeço, obrigado, mano. né, Igor? É isso aí. Pessoal, mais um Zona 2 Cast. Não esqueça de, por favor, né? Por favor. Não, de compartilhar, de comentar aí também. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí, isso é importante. É isso aí, muito importante que é pra vocês. E é mais um Zona 2 Cast entregue. E é isso. Valeu, até o próximo. Tchau!